Olá, como está? Seu corpo está direito? A mim, professor Marcelo, e a os Nabai Papiá, História da Educação da Guiné-Bissau. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Vamos aqui provocar um pouco a mente dos guinenses, e não apenas dos guinenses, aquelas pessoas que estudam sobre a história da educação, mais especificamente sobre a história da educação no continente africano. Hoje nós vamos sim desvendar aí muitos mistérios e provocar um pouquinho a sua mente. Vou gravar uma série de vídeos aí que são consequências do meu estudo sobre educação da Guiné-Bissau. Já desenvolvo um projeto aí desde 2009, trabalhando com a formação de professores e, óbvio, se eu quero trabalhar com a formação de professores, eu não posso impor a minha verdade, a minha realidade. Eu tenho que estudar o local, a cultura, estudar um pouco da história desse povo. E aí sim, a partir desse povo, junto com eles, e não uma imposição externa, a gente pode sim colaborar com o desenvolvimento dessa educação. E eu venho fazendo isso com muito orgulho. Bom, quando a gente fala da história da educação da Guiné-Bissau, a gente tem que fazer um recorte em 3 tempos. Primeiro, uma educação pré-colonial. Sim, muitas pessoas pensam que no momento pré-colonial, ou seja, antes da chegada dos colonizadores, não existia educação. Era um povo primitivo, que não tinha educação. Eles viviam do modo selvagem. Nós vamos desvendar para você. Depois nós temos o momento colonial, com a chegada lá dos europeus. Isso se dá no século XV, na Guiné-Bissau, em 1446. Um longo período de 527 anos, os portugueses fizeram umas estratégias e sim, começam ali um processo de uma educação formal. Em 1973, a Guiné-Bissau conquista sua independência após aproximadamente 10 anos de luta. E aí, então, nós temos uma educação pós-colonial. Então, são esses 3 recortes. Vamos começar com a educação pré-colonial. Nós temos aí, da população desse local aí, botamos aí antes de Cristo, um longo período histórico, e até o século XV, como eu falei. Aqui a educação não era formal. O que entende-se por uma educação não formal? É uma educação que não tem um local específico, ou seja, uma instituição, uma escola, uma universidade. Também não existe currículos específicos. Aquela sociedade não vai pegar aí conteúdos, fenômenos, e vai transformar isso num currículo e vai ensinar para as pessoas, para a comunidade, numa escola. Então a educação não formal, ela não caracteriza por ter uma escola e ter conteúdos específicos para ser ensinado aos seus alunos, aos seus jovens, à sua população de um modo geral. Aqui é uma educação que se baseia na prática, chamada praxis, como Paulo Freire muito defende. É uma educação na prática, aonde quem eram os professores? Os mais velhos. Que ensinavam quem? Os mais novos. Ensinavam o quê? Ensinava-se, nesse momento, principalmente o que a sociedade necessitava. Então, os caçadores ensinavam os mais novos a caçar. Os que desenvolviam agricultura, geralmente eram as mulheres nessa época, elas repassavam para as mais novas como que era o cultivo dos alimentos. Ensinavam como cuidava-se das crianças. Além dos homens que ensinavam na proteção do território, daquela comunidade, os guerreiros, a pesca. Mas era só isso? Não. Se ensinava-se a música, se ensinava a cultura, tínhamos contação de história. Quando eles iam ensinar a caça, obviamente também tinham que ensinar, por exemplo, a geografia, a característica do rio, quando chovia, quando não chovia, por que chovia, por que não chovia. Isso não é educação? É óbvio que isso é educação. Só que não uma educação formal. Uma educação que tem uma instituição, uma escola, e que tem aqueles ensinamentos que foram escolhidos e determinados para aquela comunidade naquela questão temporal. Quem garante que isso prepara aqueles jovens para viver em sociedade? Quantas
informações você estudou que só foi para responder uma prova? Pensa comigo. Então a gente tem que pensar e não querer inferiorizar essa educação. Para aquele tempo, para aquela população, era sim uma educação que se cabia, uma educação que era, né, que atendia as necessidades daquele povo. Quando eu tenho lá em 1446 a chegada dos portugueses, não quer dizer que aqui nós tínhamos uma educação. Ainda vai ter um tempo onde aquelas comunidades desenvolviam a mesma educação do momento pré-colonial. Mas a gente vai fazer um recorte maior aqui, que não vai ser lá no século XV, né? A gente vê que é um período de 500, vou botar aqui para você, né, ficar aí atento ao longo período. 527 anos, é muito tempo. E nesse longo período, a maior parte da educação formal, ela não era acessível para a população nativa, ou seja, o colonizador ele não tinha esse interesse. A questão do colonizador, quando ele vai começar a montar as escolas, eram para quem? Para os filhos dos colonizadores. Tanto é que as regras, elas excluíam a população nativa. Tinham regras, por exemplo, que tinha que morar próxima à escola. E a escola era construída onde tinham ali aquela comunidade, né? A população nativa morava mais afastada. Então, a maior parte já era excluída. Depois disso, eles colocavam algumas regras, como, né, ter que negligenciar toda a sua cultura, a língua, e sim, né, ter a língua portuguesa, a religião cristã. Porque eles classificavam os povos nativos como seres inferiorizados. Como assim, Marcelo? Desumanizados. Então essa educação é uma educação totalmente excludente. O currículo aqui era o mesmo que estudava na Europa. Porque o filho do colonizador tinha que sair dali, quando tivesse a idade suficiente, ele ia para a Europa, Portugal, no caso, para terminar os seus estudos. Então, o período colonial ele é marcado por uma educação formal, sim, mas uma educação excludente. Uma educação que visava atender, no primeiro momento, os filhos dos colonizadores. E depois de um longo período, praticamente já no século XIX para o século XX, aí sim, começa a ter uma inserção dos povos nativos, dos grupos originais, os guinenses de verdade. Eles sim começam a ter acesso, mas era uma menor parte. Para você ter uma ideia, quando eu tenho a independência, mais de 90% dos guinenses não eram alfabetizados. O dado aqui, ó, né, se não fosse as escolas das zonas libertadas, o número aqui seria de 95%, 98%. O que o colonizador fez nesse longo período de 500 anos, o PAIGC da época, né, liderados por Amílcar Cabral, fez muito mais em 10 anos, com a criação das escolas das zonas libertadas. A gente vê, por isso que Paulo Freire denominava Amílcar Cabral como o pedagogo da Revolução, porque a cada território conquistado não era montado um quartel, era montado uma escola. E só isso é orgulho para todo guinense. Tanto é que foi feita uma pesquisa recentemente, o Amílcar Cabral ficou em segundo lugar como o líder, né, como o ícone mundial para uma revolução. Então, para a gente perceber que até hoje ele é estudado e reverenciado. Se você é guinense, não deixe morrer essa história. Vamos sim falar de Amílcar Cabral, vamos sim usar Amílcar Cabral como exemplo para transformar a nossa nação. Eu digo nossa nação porque eu já me considero guinense e tanto que eu amo esse país. E a gente pode mudar isso se a gente acreditar e estudar a história. Porque um povo que esquece a sua história e apenas referencia, né, idolatra o moderno, o europeu, o português como mais evoluído, lembra de Amílcar Cabral. Qual era o seu grande desejo? Reafricanizar os guinenses. E não transformar, buscar a modernidade, os costumes. Não, era referenciar, sim, resgatar a cultura africana, a cultura de todos os povos, seja balanta, mandingas, fulas, papéis, qualquer um deles.
são todos guinenses. E essa história da educação faz com que hoje a educação, no período pós-colonial, quando eu tenho lá a morte do Amílcar Cabral, os projetos que a Guiné-Bissau vai desenvolver, né, vai fazer para poder se reconstruir, eu falo que é uma educação formal, sim, mas desconectada com a realidade da Guiné-Bissau. Porque até hoje, grande parte dos currículos são currículos que foram montados nesse período da década de 70 em convênio e acordos internacionais, né, com Cuba, com a União Soviética, com a Suécia, com o próprio Portugal, que faz sim muitos acordos. É uma educação que vem um estrangeiro, que até hoje isso acontece, que eu presenciei na Guiné-Bissau, vem um estrangeiro que não conhece a realidade, que não conhece a história e vem impor para os guinenses o que se deve estudar, como deve estudar, totalmente desconectado com a cultura e a realidade e as condições atuais desse povo. Não é recurso financeiro que vai transformar essa educação, vai ajudar, né? É conhecer de fato a história da educação e dar as condições para que juntos, não eu estrangeiro, juntos a gente possa transformar essa educação. Então, vamos perceber, desconectada. Vou dar um exemplo do curso de Geografia, que eu sou geógrafo também, estudei, ajudei, né, junto com o professor Quintino e Carlito, mais alguns estudantes, fizemos a criação do curso de licenciatura em Geografia. Tenho muito orgulho, junto com esses professores, de coordenar esse projeto. Então, pensou-se muito no local. Antes, era uma geografia desconectada. Falava-se da Guiné-Bissau como uma descoberta. Os portugueses descobriram. Era tudo uma visão científica externa, dos pesquisadores externos, não contada, não vista pelo guinense. Então, por isso que é uma educação desconectada à realidade da Guiné-Bissau. Então, a gente tem que perceber, como guinense, né, que esse processo precisa, né, ser repensado. Todos hoje os programas que vêm, que são maravilhosos, alguns liderados pela Unicef, pelas ONGs, projetos com a melhor da intenção, mas muitos desconectados. Não precisamos de doutores que vão lá ler slides para falar de teorias pedagógicas que não vão contribuir praticamente em quase nada para o professor na sala de aula. Precisamos sim trabalhar métodos de ensino, melhorar as condições de trabalho, mas munir esse professor, né, de crenças que foram enraizadas por um longo período. Até hoje, na Guiné-Bissau, acredita-se que bater no aluno é bom, faz o aluno se motivar. Porque todos os professores, nesse longo período, foram apanhavam do professor português. E aí acham que isso é o correto, porque eles batem até hoje. Eu fui em diversas escolas e perguntava, quem aqui já apanhou? A sala inteira levantava a mão. Isso eu digo em toda escola, em todo o país. Quem aqui já apanhou esse ano? 80% dos alunos. Inclusive eu tenho um vídeo de professores batendo em alunos com chicote. Não vou mostrar, obviamente. Mas só para a gente perceber como esse colonialismo ele deixou marcas enraizadas. Isso não é cultural. Porque nesse momento pré-colonial, não tínhamos ali os mais velhos batendo nos mais novos para eles aprender. Eram ensinadas técnicas. Não tínhamos punições por aprender e não aprender. Então isso vai surgir dessa educação colonial, sim. Inclusive com grande presença, grande força, né, de uma cultura. Não estou falando que é certo ou errado, não estou aqui para julgar. Eu, como pedagogo, falo que estava errado, mas naquele momento histórico, onde nós tínhamos a palmatória implementada, sim, pela Igreja Católica, nas igrejas religiosas lá, que até hoje na Guiné-Bissau, nos colégios que são religiosos, ainda se pratica a palmatória dos professores colonos. Como no Brasil também era praticado comum, isso na década de 60 e de 70 até 80. Para a gente perceber, isso foi desconstruído depois de se falar, se debater, se estudar. E é isso que a gente tem que fazer na Guiné-Bissau. E eu estou aqui para fazer você, professor, pensar sobre isso. Podemos transformar, sim, a partir do quê? Da nossa cultura,
da nossa realidade. Com apoio externo? Sim, com apoio externo. Mas pessoas que estudem e conheçam a realidade da Guiné-Bissau. Esse é o nosso primeiro vídeo. Não vou fazer ele muito longo, muito extenso. É apenas para você pensar que a educação da Guiné-Bissau, ela não é isso que nós estamos vendo agora. Ela é fruto desse resgate histórico nesses três recortes temporal. No momento pré-colonial, no momento colonial, que sim, que deixou marcas, até hoje, no momento pós-colonial, que teve muita influência externa pelos problemas estruturais, né? 90% de não alfabetizados, sem estrutura. E aí hoje praticamente cria-se uma característica nas escolas, né, até o liceu, que são um predomínio de escolas privadas, sim, particulares que montam essa escola, o Estado não dá conta de atender toda a população. Isso exclui muitas pessoas. As escolas públicas, de fato, nós temos ali períodos de greve, pelos baixos salários, atraso de salário, pela instabilidade política e econômica do país, né? Temos escolas corânicas, escolas religiosas, devido à grande presença dos muçulmanos, né, na Guiné-Bissau. Temos as escolas religiosas, mas também que em grande parte são privadas, com exceção de algumas, né, que têm forte influência das escolas missionárias, mas também muitas das escolas missionárias são privadas, porque eles têm que se manter, têm que pagar o professor, têm que ter estrutura. E na universidade nós temos aí a mesma forma. Inclusive nas universidades públicas existe uma propina, um valor que se paga para estudar. Menor, mas se paga. Então essa é a educação. Em grande parte nós temos professores esforçados, que estudam, mas que precisam estudar mais. Cada vez mais, assim como todos nós temos que estudar. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes falta curso de formação continuada. O professor tem a sua formação inicial e vai para a sala de aula e depois, por ele só, por conta, vai estudar e vai dar conta. Não é fácil. Se gostou, comenta aqui. Se você é guinense, qual é a escola que você dá aula, qual é o curso. Se você estuda sobre a África, também comenta aqui. O meu objetivo é provocar a sua mente, para que juntos possamos aí, sim, evoluir e poder no futuro contribuir com a educação do continente. Até o próximo vídeo.